Olá, eu sou Mariana Jungmann e nós estamos de volta com as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Uma dessas notícias é a votação aqui no Congresso Nacional de um projeto de lei que prevê aí a liberação de 1,3 bilhão de reais para que o Fundo de Garantia à Exportação possa arcar com as dívidas que não foram quitadas pelos governos da Venezuela e de Moçambique com empresas brasileiras que prestaram serviços no exterior para esses países. Funciona mais ou menos assim, quando a empresa vai a esses países, a qualquer um desses países que tem acordo de cooperação com o Brasil nesse sentido, para fazer esse tipo de serviço, elas contratam uma espécie de seguro desse fundo garantidor de exportação. E aí, se elas não receberem, o fundo tem que fazer o pagamento dessas dívidas. E aí, a Venezuela e Moçambique não quitaram as dívidas como era esperado e agora é preciso fazer uma liberação no Orçamento Geral da União, porque esse valor não estava previsto originalmente. É preciso fazer essa liberação no Orçamento Geral da União para que o fundo possa, então, fazer esse pagamento. A dívida vence no dia 8 de maio. Daí a importância de que o Congresso, em reunião, em sessão conjunta, aprove esse projeto. Mas até agora não há quórum aqui nas duas casas para que essa votação ocorra. E o clima está meio morno por aqui. Tudo indica que, se houver quórum, ele vai demorar ainda para chegar, pode chegar só bem mais tarde. Se hoje o presidente do Senado disse que o governo deveria ter, o presidente Eunício Oliveira, disse que o governo deveria ter enviado esse projeto pedindo a liberação desse recurso com mais antecedência, de modo que houvesse aí tempo hábil para fazer esse tipo de articulação, mas garantiu que, se não houver quórum hoje, ele vai convocar uma nova sessão na semana que vem para tentar votar antes do fim do prazo. A votação desse projeto é importante porque, se esse pagamento do fundo garantidor não for feito, é o Brasil que acaba ficando no cenário internacional como inadimplente, como se fosse uma dívida mesmo do Brasil que não tivesse sido paga. Então, isso pode acabar prejudicando, inclusive, a economia brasileira posteriormente. Hoje, o presidente aqui da Câmara, Rodrigo Maia, também falou sobre isso, criticou quem fechou esse tipo de acordo no passado, governos anteriores que fecharam esse tipo de acordo sem avaliar corretamente os riscos que implicava em fazer a garantia aí, então, desse tipo de valor para esse tipo de governo. Vamos acompanhar um trecho do que disse hoje Rodrigo Maia. É a demonstração do que a irresponsabilidade faz com um país que também é pobre como o nosso. A gente com tanta dificuldade, a gente sem dinheiro para investimento, tendo que garantir o pagamento da dívida de dois países que, se fosse feita uma análise criteriosa de crédito, certamente o crédito não teria sido dado, e o crédito dado, aqueles que autorizaram estariam no mínimo demitidos. Pois é, a gente vai continuar acompanhando, sem dúvida nenhuma, hoje aqui as tentativas de votar esse projeto de liberação de recursos, e amanhã a gente vai trazer para vocês atualizações, se foi possível votar, se vai ter uma nova sessão do Congresso na tentativa de votar esse projeto. Lembrando, como eu disse, que é o Brasil que pode ficar como inadimplente no cenário internacional se essa dívida não for quitada pelo Fundo Garantidor de Exportações. E olha, ainda falando aí das relações do Brasil com outros países, hoje o presidente Michel Temer se reuniu com o presidente do Suriname e assinaram ali uma cooperação para a segurança nas fronteiras. A Daniele Popov, mais uma vez, Dani, é quem vai trazer as informações para a gente. Isso aí, Mariana. Vamos trazer informação sobre mais um vizinho do Brasil, Foram assinados 6 acordos de cooperação em temas como segurança, facilitação de investimentos, educação e agricultura. O presidente Michel Temer e o presidente do Suriname, Desiré Bouterse, fizeram declaração à imprensa após reunião hoje no Palácio do Planalto, dentro das atividades do presidente do Suriname em visita oficial ao Brasil. A migração e a situação da Venezuela também foram temas debatidos no encontro entre os presidentes. Na declaração, Temer lembrou que Brasil e Suriname têm cerca de 600 quilômetros de fronteira comum e disse que, por isso, é fundamental a cooperação na área de segurança. O presidente brasileiro fazia referência, nessa fala, ao acordo firmado entre a Polícia Federal Brasileira e o Corpo de Polícia do Suriname, que permitirá uma atuação mais coordenada para combater o crime transnacional e reforçar a
segurança das fronteiras. O presidente do Suriname destacou a importância da integração regional e de aprofundar relações com países fronteiriços como o Brasil. Ele também disse que o Suriname está em posição ideal para funcionar como ponte no continente e está pronto para convidar empresas brasileiras para fazer negócios no país. O Suriname é parceiro estratégico do Brasil na fronteira norte. Ambos mantêm tradicional agenda de cooperação técnica e na área de defesa. Mariana. Obrigada, Daniele Popov. E ainda falando ali sobre a região amazônica, né, a Força Nacional vai apoiar a prevenção e repreensão a crimes nessa região. É a Carolina Pimentel, lá na Agência Brasil, né, Carol? Quem vai falar mais detalhes sobre isso pra gente. O Ministério da Segurança Pública autorizou hoje a atuação da Força Nacional em atividades de prevenção e repressão a crimes na região da fronteira amazônica. Os agentes vão apoiar o trabalho da Polícia Federal na região por até 180 dias. De acordo com o Ministério, se necessário, esse prazo poderá ser prorrogado. A Força Nacional vai atuar nas ações de policiamento ostensivo, em atividades de fiscalização, inibição, prevenção, coibição e repressão aos delitos. Essa operação vai ter apoio logístico da Polícia Federal e o número de agentes da Força Nacional que vão atuar nessa operação vai ser definido pelos órgãos envolvidos. Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. Eu volto, então, a falar com a Daniele Popov. Dani, você tem informações para a gente sobre um plano que vai buscar fortalecer as polícias militares e os corpos de bombeiros aí, ainda nesse sentido de reforço da segurança, né? Isso, foi um acordo firmado hoje, Mariana. As polícias militares e os corpos de bombeiros de todo o país devem passar por uma reestruturação, segundo o Plano Nacional de Apoio e Fortalecimento das Polícias Militares. Essa parceria que foi firmada hoje entre os Ministérios da Defesa e da Segurança Pública. Para essa primeira etapa do plano, o ministro da Defesa, general Silva Luna, disse que serão empregados 5 milhões de reais. De acordo com o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, o convênio coloca em linha o Exército Brasileiro, os recursos, pessoal, expertise e instalações em linha com as polícias militares do Brasil. O que nós estamos fazendo aqui, como o nome diz, é apoiar e fortalecer. Não é assumir o lugar ou substituir as polícias, mas dar a elas melhores condições de enfrentamento do crime organizado e redução da violência, colocando à disposição o conhecimento do Exército Brasileiro, das Forças Armadas Brasileiras, cuja formação está dentre as melhores do mundo, alinhando com os recursos e as necessidades das polícias. Eu tenho certeza que esse resultado será sentido pela população na direção de reduzir a violência e ampliar a capacidade de segurança a ser prestada pelas forças das polícias militares e bombeiros de todo o país. Na prática, o Exército, que é responsável por fiscalizar as polícias militares e corpos de bombeiros do país, vai fazer, junto com os estados, um diagnóstico das necessidades atuais. A parceria não implica em doação de armamento do Exército para as polícias. No entanto, Raul Jungmann afirmou que poderá ser feita doação pontual e emergencial. Foram disponibilizados 42 bilhões de reais em financiamentos do BNDES para serem liberados ao longo de 5 anos. Mariana, eu volto com você. Obrigada, Daniele Popov. E olha, por fim, a gente vai para uma última notícia nessa pauta de segurança pública, mas com o Maurício de Almeida, lá no Rio de Janeiro. Maurício, você tem informações para a gente aí sobre a intervenção no Rio e ações das forças de segurança aí hoje, né? Sim, Mariana. O Gabinete de Intervenção começou uma operação integrada com as polícias militar e civil em 11 regiões aqui do Rio de Janeiro, nas zonas norte e oeste da capital, para combater tráfico de drogas e também a atuação de milicianos. São patrulhamentos que vão acontecer por tempo indeterminado, principalmente nessas regiões onde a criminalidade chegou a aumentar 70% nos últimos meses. O Exército está liberando as pistas, ruas que tinham bloqueios montados por traficantes para permitir um patrulhamento constante nessas vias e, com isso, reduzir a criminalidade e a atuação de traficantes e de milicianos. Agora, uma última informação sobre a Justiça. Hoje saiu da prisão o último dos 137 presos que tiveram a libertação decidida pela Justiça na semana passada. Eles tinham participado daquela chamada festa da milícia. Agora, os 137 presos que tiveram a prisão revogada estão soltos. Outros 21 permanecem presos e o Ministério Público vai apresentar denúncia contra esses outros
outros 21 presos. E a Defensoria Pública pediu que essas denúncias sejam feitas de forma separada para facilitar a defesa. Mariana. Obrigada, Maurício de Almeida. E olha, uma última notícia rapidinha aqui antes da gente encerrar o nosso noticiário. Hoje, o presidente do Conselho de Ética aprovou por 9 votos a 1 o parecer preliminar do deputado Ronaldo Lessa pela continuidade do processo de cassação do deputado João Rodrigues, que está preso. A gente traz mais informações para você sobre isso no futuro. A gente te aguarda aqui amanhã. Até lá, um abraço.